Estamos recebendo nesse momento o candidato ao Senado pela União Brasil, na coligação União, delegado Valdir. Olá, candidato, tudo bem? Boa tarde, né? Já quase boa noite, Sandra. Quase boa noite. Muito obrigado por nos receber aqui no Sistema FIEG. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Agradecer primeiramente a Deus. Sei que foi uma jornada cansativa para ti e para todo o pessoal, mas meu especial abraço pela oportunidade do meu amigo Marcelo Baiocchi, representando a FEComércio, que não está presente nesse momento, a meu amigo Sandro Mabel, que está em viagem ao exterior. Agradecer também ao presidente em exercício, Célio Eustáquio, e aí a gente fez mais uma cola aqui, colocamos mais alguns nomes aqui, o Ademildo, da Cindy Pit Dog, da Sindego, o Divino, e da Cirseg, o Mendes. Obrigado pela presença, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O presidente da FIEG, Sandro Mabel, está em viagem, mas fez questão de gravar um vídeo para agradecer a presença e desejar boas-vindas ao senhor. Vamos assistir. Candidatos ao Senado pelo Estado de Goiás. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás e a Federação do Comércio, também do nosso estado, se uniram nesta iniciativa para que possamos avaliar as propostas dos principais candidatos a ocupar uma das 3 cadeiras do nosso estado no Senado Federal. Enquanto a Câmara dos Deputados representa a força do povo, é no Senado onde se concentra a força política do estado. Por isso, é tão importante a escolha desse nosso representante e motivo de trazermos a eles questionamentos que julgamos fundamentais para o desenvolvimento de nosso estado e de nosso país. Agradeço a presença dos candidatos Vilmar Rocha, Marconi Perillo, João Campos, Wilder Moraes, Denise Carvalho, Alexandre Baldi e delegado Valdir. Obrigado por aceitarem nosso convite. Estamos ansiosos para ouvi-los. Uma ótima sabatina a todos e um grande abraço. Obrigada ao presidente Sandro Mabel. E, candidato, dando início já à sua participação aqui na sabatina FIEG, FEComércio, gostaria que o senhor se apresentasse aos espectadores, contando um pouco do senhor e por que o senhor quer ser candidato, quer ser senador para o Goiás. Cumprimentar o público que está presente aqui, o pessoal das redes sociais, e dizer, Sandra, eu venho de uma família humilde. Minha mãe era zeladora. Estudei escola pública e minha carreira foi muito difícil. Engraxate, servente pedreiro, fui comerciante, pequeno empresário, funcionário público, professor, delegado. Então a gente seguiu uma carreira. E hoje, e por 2 oportunidades, eu fui deputado federal mais votado da história de Goiás. Isso mostra que o povo de Goiás confia no delegado Valdir, que chega até esse momento, né, com muita segurança, num sonho de ser senador. Tenho um tremendo respeito a todos os senadores, é antiético e imoral crítica a qualquer um deles, mas eu sonho amanhã de chegar nessa casa. Eu acho que durante esse período que eu estive como deputado federal, talvez as pessoas que estejam nos assistindo não saibam, durante a pandemia a gente conseguiu mandar respiradores para todos os municípios, ou recursos ou respiradores, no momento que as pessoas perdiam a vida, o comércio passava por tragédia, fechando estabelecimentos, no momento de grande crise. Conseguimos também mandar recursos para hospitais, recursos para equipar escolas, colaboramos com a segurança pública. O governador Ronaldo Caiado hoje é muito incisivo, né? Quando diz que bandido ou muda de profissão ou muda de Goiás, e nós conseguimos ajudar a monitorar mais de 120 cidades. Isso trouxe mais segurança ao empresário, ao industrial, ao comerciante, mas principalmente ao cidadão. Então, a gente já fez, hoje eu tenho recursos distribuídos nos 246 municípios de Goiás, e a gente pensa que podemos fazer mais e podemos ter uma agenda legislativa muito importante. Vou dizer para você que tive a oportunidade
na Câmara Federal, na última eleição, ajudar a eleger o governador Ronaldo Caiado, que é do mesmo partido que o meu, União Brasil. Ajudei a eleger um presidente da República, no qual a gente vota 90% com ele, e nesse nosso governo nós aprovamos reformas importantes para a indústria, para o comércio. Entre elas, nós podemos mencionar a reforma da Previdência, a lei da liberdade econômica. Durante a pandemia, nós conseguimos trazer recursos para diversos setores, inclusive para o empresariado. Então, e mais a gente acredita que pode fazer muito mais por Goiás. Candidato, então, dando início já às questões que foram enviadas por diversos segmentos da indústria e do comércio, vamos começar falando de trabalho. Hoje, quando se fala em competitividade da indústria brasileira, está intrinsecamente descrito que é a capacidade de determinada empresa competir no mercado interno, mercado externo, conquistando consumidores. O senhor acredita que a modernização das relações trabalhistas aprovada no Congresso contribui para essa finalidade, ou seja, para a competitividade das indústrias? Sem dúvida nenhuma, todos os avanços que nós conseguimos fazer nos últimos 8 anos na Câmara Federal trouxeram modernidade ao sistema trabalhista. Eu penso que a gente avançar nas reformas trabalhistas, tributária, administrativa, com certeza nós temos que tirar do governo federal aquela imagem de grande dinossauro. Então, quando a gente consegue avançar em reformas importantes para os principais setores da economia, vamos pegar aqui a indústria e o comércio em Goiás, que no primeiro trimestre tiveram um crescimento, o PIB goiano foi positivo, mas sem dúvida nenhuma a indústria e o comércio trouxeram o recado, com muita geração de empregos, são um dos estados com maior geração de empregos, com certeza toda a reforma é positiva. Você pode ver que entre as 5 maiores economias do mundo, todas elas nós temos um dinamismo nas relações de trabalho. E por falar de relação de trabalho, eu queria mostrar uma cola antes aqui. Eu fiz questão de mostrar a minha relação muito íntima com vocês. Olha aqui, ó, eu tenho carteira de trabalho, pessoal. É poucos políticos que têm o orgulho de mostrar uma carteira de trabalho. Eu tenho uma carteira de trabalho. E nessa carteira de trabalho aqui, meu primeiro emprego foi numa grande loja comercial. Então eu tenho carteira de trabalho. Isso daqui é um orgulho para mim. Entendeu? Antes disso, eu participei ainda, se eu falar hoje, o pessoal vai dizer que é trabalho escravo, né? Mas com 12, 13 anos, 11, eu fui ajudante de pedreiro. Então, eu trabalhei na indústria da construção civil. Então, a gente tem uma estreita relação. Eu fiz questão de mostrar. E outro detalhe importante, aproveitando ainda a oportunidade da questão, eu fui dono de supermercado, distribuidor de bebida. E eu fiz questão de trazer para vocês verem aqui, poucos políticos têm isso aqui, ó. Minha contribuição na época para o INSS. E aí consta aqui, eu era pequeno empresário, como comerciante, a contribuição como comerciante. Então isso aqui é muito emblemático quando a gente vem falar. Não adianta você vir aqui falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Você tem que mostrar raiz com aquilo que você fala. E o delegado Valdir tem a sua origem, né? Eu acho que um pouquinho do que eu sou hoje, do meu sucesso, eu devo, sem dúvida nenhuma, a essa escola que foi o comércio e a indústria na minha vida. Que bom que o senhor conhece as dores do sistema indústria e do sistema do comércio. E um dos fatores que tem ganhado importância, né, nessa agenda de competitividade são as relações do trabalho, principalmente nesse momento pós-pandemia que o senhor citou. Com a modernização das relações de trabalho aprovada no Congresso Nacional, o Brasil avançou em muitos pontos, porém, é uma agenda extensa que perpassa diversas áreas de conhecimento e que atrai as mais diferentes visões, muitas vezes antagônicas. De que forma o senhor pensa em enfrentar esses desafios e quais propostas tem para apresentar e tentar resolver essa equação? Na verdade, o parlamento... existem opiniões divergentes a todo momento, mas a gente tem que, sem dúvida nenhuma, buscar os consensos. O nosso país precisa, sim, de mudanças. E no diálogo a gente consegue avançar. Essa é a linha que eu defendo, é o diálogo. Independente amanhã de qual a cor ideológica, qual partido, qual presidente vai estar no Brasil, nós temos que pensar, primeiro, nas pessoas mais pobres, nós temos que pensar na saúde, nós temos que pensar na educação, nós temos que
pensar na segurança pública, nós temos que pensar no crescimento da indústria e do comércio. Mas se a gente não avançar no corte de gargalos, eu vou pegar o exemplo aqui de Goiás. Como que está a situação da energia em Goiás? É um caos. Um ex-governador fez a privatização da CELC e nós não conseguimos, um dos maiores gargalos. Estava batendo papo aqui nos bastidores há pouco com os amigos aqui dos sindicatos, outros gargalos extremamente importantes, porque ainda em Goiânia nós temos uma BR cortando a cidade. Cadê o nosso contorno? E nós tivemos muitos anos para fazer essas mudanças e nós não conseguimos fazer. Então a gente vai defender sem dúvida nenhuma essas mudanças. Eu vou dar um exemplo para vocês de Curitiba. Nós tínhamos uma grande avenida que cortava a cidade, hoje ela é uma grande avenida comercial que traz desenvolvimento comercial e financeiro com geração de emprego, com o empresariado avançando nela. Então eu acho que é extremamente importante. Outros gargalos também que eu acho extremamente importante mencionar. Hoje nós temos uma grande reclamação dos empresariados em relação à falta de matéria-prima. Muita exportação, e nós temos as trades, né, que fazem uma concorrência desleal com os empresários goianos. Então, é outro gargalo que a gente tem, eu acredito que a gente tem que estar trabalhando também. Eu fiz algumas anotações, algumas colas aqui, e a gente, sem dúvida nenhuma, acho que o principal gargalo é a questão energética, além da questão da infraestrutura. Avançamos agora com a concessão da rodovia 153, avançamos com os eixos norte-sul, férreo, mas nós temos também que fazer o corte até o Pacífico. Eu acho que é uma linha férrea que vai cortar Goiás. Então são ações extremamente importantes que a gente entende para poder mudar esse perfil, né, e essa realidade de Goiás. Falando em infraestrutura, o Brasil investiu em média 2% do PIB em infraestrutura nas duas últimas décadas. A taxa de investimento requerida para eliminar os gargalos atuais na oferta de serviços de infraestrutura é estimada em, no mínimo, 4,2% do PIB. Na sua visão, quais são os caminhos para a gente aumentar essa taxa de investimento em infraestrutura no Brasil? Na verdade, falta planejamento, né? A gente acredita que o Brasil tem avançado na questão da infraestrutura. Estamos entre os 70 maiores países, mas para você ter uma ideia, para que a gente chegasse entre as 20 melhores economias em infraestrutura, seria necessário investimentos aí de aproximadamente 400 bilhões. E nós não temos esse recurso nesse momento. Eu penso que a gente tem que fazer planejamento, se preparar. Nós avançamos. Se você pegar, nós aprovamos na Câmara Federal, o ano passado, a questão do saneamento. Com saneamento, a gente vai conseguir avançar muito em infraestrutura. Mas nós temos que avançar, né? O Estado tem que fazer a concessão de portos, aeroportos, rodovias. Nós temos que trazer a iniciativa privada. Nós temos que eliminar o Estado das atividades privadas. Então, o Estado não pode concorrer com o privado. Nós temos que eliminar esse grande gargalo. Então, eu penso que esse é o cenário de desenvolvimento do país e nós vamos, com certeza, eu acho que outro remédio extremamente amargo, mas que existe muita discussão, avançar nas privatizações. Eu penso que a gente tem que avançar nas privatizações no petróleo, em bancos, em todos os lugares onde o Estado estiver ocupando, eu acho que precariamente a atividade comercial, nós temos que levar aqueles que são especialistas na área. O Brasil precisa disso. E cada investimento do empresário vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar recursos. É essa linha que a gente defende. Desculpa. Um dos entraves também para o avanço de obras de infraestrutura são processos de licenciamento ambiental, que são necessários, são condições necessárias para que sejam destravados esses importantes projetos. No momento, o PL 2159, que estabelece a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, se encontra parado no Senado. Gostaríamos de saber qual que é o posicionamento do senhor sobre esse tema. Eu diria para você, por isso que precisa o delegado Valdir ir para o Senado. Por quê? Porque nós aprovamos na Câmara. Estava parada na Câmara, nessa legislatura, nós fizemos a aprovação desse projeto. Está parado no Senado, como também está parado lá muitas outras medidas que dependem de alguém que tenha conhecimento e que tenha o perfil, né? Se você pegar a União Brasil, nós somos um partido liberal. Então, o nosso perfil vai ser, com certeza, de mudança, influenciar as mudanças no país. Já aprovamos na Câmara, nesse mandato,
a licença ambiental, e nós queremos avançar no Senado. Vamos dialogar, articular, dizer para vocês que o delegado Valdir tem uma experiência, né? Além de ter ajudado a eleger um presidente, a ter ajudado a eleger um governador, eu fui líder na época do PSL, que era o maior partido do país. Então, hoje a gente tem grande influência, hoje na Câmara Federal participo das comissões extremamente importantes, como a CMO, Constituição e Justiça. Então, a gente tem um grande protagonismo hoje nacional e temos, sim, possibilidades de ajudar a aprovar aquelas medidas que têm criado grande embaraço ao empresariado brasileiro. E não é só isso, não, nós precisamos simplificar. Vamos pegar o caso do FCO. A aprovação do financiamento do FCO demora 90 dias. Que trem mais absurdo isso, né? Nós temos que reduzir esse prazo. A taxa de juros do FCO também é absurda para aqueles que querem investir no Brasil, gerar empregos. Nós não podemos tratar os empresários, os industriais, fazer com que eles venham com pires, pedir esmola. Não, eles são grandes gestores do desenvolvimento no país. A gente precisa respeitar essas pessoas que estão gerando emprego, transformando o país e que deram agora, após pandemia, nós tivemos a pandemia, estamos atravessando uma guerra e nós tivemos o exemplo trazido, o sacrifício trazido pelos empresários, pelos industriais, pelo povo brasileiro, mas a gente está conseguindo recuperar isso rapidamente, principalmente aqui em Goiás. Então, esse exemplo que a gente tem que levar amanhã para o parlamento para pensar: olha, esses empresários são parceiros, não são adversários do parlamento. Tudo que nós pudermos fazer para facilitar a sua vida, para geração de empregos, para geração de renda, redução de juros, vamos trabalhar nesse cenário? O senhor falando do FCO, e é sabido da importância dos fundos constitucionais para o desenvolvimento regional. Porém, também é de conhecimento de todos o cenário de aperto fiscal que passamos. Nesse contexto, gostaríamos de saber a posição do senhor quanto à manutenção dos fundos nos patamares atuais e a visão sobre as políticas de incentivos fiscais. O senhor defende algum tipo de revisão dessas políticas? Na verdade, eu acho que a gente tem que avançar em incentivos fiscais. Nós tivemos a política de incentivos fiscais, mas que em Goiás, ela permitiu que apenas algumas regiões do estado tivessem desenvolvimento. Vou te dar um exemplo. O sul do estado foi muito bem, vamos pegar Catalão, com indústria automobilística. No sudoeste, nós tivemos algumas indústrias que foram instaladas e trouxeram desenvolvimento para a região sudoeste. Mas se você pegar o oeste goiano, o que nós temos de parque industrial? Se você pegar o norte de Goiás, nós temos um abandono. O centro goiano agora, nós temos um grande projeto de frangos que está trazendo emprego e geração. Então, o centro também foi beneficiado com essa política de incentivos fiscais. Mas o Nordeste goiano continua abandonado. Eu estive outro dia no entorno de Brasília. Aquilo foi durante muito tempo um abandono só. Abandonado, terra de nem Goiás, nem Brasília. Nosso governo consegue avançar com hospitais, com serviço público, com escolas, mas nós precisamos, para o entorno de Brasília também, para que as pessoas não fiquem pedindo esmolas em Brasília, vivendo de subemprego em Brasília, dar dignidade ao povo do entorno de Brasília. E de que forma a gente faz isso? A gente faz isso fazendo a geração de empregos. Eu acho que esse é o perfil de Goiás. Nós somos muito fortes no agronegócio, somos muito fortes na indústria, nos serviços, mas a gente tem que criar, sim, e incentivar também, através de, como eu disse na questão anterior, financiamentos acessíveis para que a área de serviços, indústria, avancem. Nós temos uma possibilidade de fruticulturas no entorno de Brasília. Você pega o Nordeste goiano, vamos pegar a área aí de serviços, você tem o Oeste goiano, Sandra, e você tem o Nordeste goiano, um grande potencial de turismo, mas que a gente não consegue avançar. Então, a gente tem todos esses sonhos e, com certeza, vamos levar para o Senado essas propostas para que a gente, em parceria com o governador Ronaldo Caiado e com o próximo presidente da República, a gente possa tornar Goiás, não apenas o celeiro do Brasil, mas o coração do Brasil com investimentos em diversas áreas. O Congresso demonstrou um perfil bastante reformista nos últimos anos, o que se observa com a aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista, bem como a partir da intensificação das discussões sobre reforma administrativa e tributária.
Na visão do senhor, há espaço para o avanço dessas reformas administrativa e tributária? Como avalia e como seriam os eventuais aprimoramentos da reforma trabalhista? Não apenas existe espaço, mas elas são imprescindíveis. Nós temos que copiar modelos de outros países. A reforma trabalhista é importante. Nós temos hoje uma Carta Constitucional que garante os direitos individuais e coletivos do trabalhador. Fora desse quadrado, nós temos grande possibilidade de simplificar as contratações. Já avançamos muito durante esse mandato na legislação trabalhista, mas acredito que nós podemos avançar ainda mais, reduzindo. Eu penso que hoje o grande gargalo do desenvolvimento do Brasil é a altíssima carga tributária, né? Hoje nós somos um dos países que pagam uma das maiores cargas tributárias e a gente pensa que em conjunto com a reforma trabalhista que você mencionou, administrativa, a gente tem que avançar também com a reforma tributária, mas não apenas reforma tributária da boca para fora. Nós precisamos trabalhar a redução de tributos, a simplificação de tributos. Eu acho que esse é o remédio que a gente precisa para o nosso país. Em relação também à produtividade, hoje, uma grande demanda, não só da indústria, mas também do comércio, é a escassez de mão de obra qualificada. Essa escassez, ela produz efeitos negativos e reduz produtividade nacional em desfavor de trabalhadores e empreendedores. Nesse contexto, a qualificação profissional tem primeira importância para a indústria, oportunizando o desenvolvimento de vocações profissionais pelos jovens brasileiros. Entendemos que é urgente que ocorra alguma ação no Brasil para efetivar a aprendizagem. O senhor acompanha esse tema? Qual a opinião do senhor em relação ao serviço de aprendizagem e qualificação profissional? Eu sou filho dele, né? eu sou filho desse sistema. Lá atrás, eu cursei SESI, eu cursei SENAC. Então, eu sou testemunha, eu acho que vai ser o melhor depoimento do dia hoje, o depoimento de alguém que frequentou as escolas do Senai, do Senac. Então, eu fiz uso e foram extremamente importantes para a minha mudança de vida. Eu acho que hoje os governos do estado, aqui em Goiás, a gente tem as escolas técnicas, o governo federal também tem as suas escolas técnicas, mas sem dúvida nenhuma a profissionalização trazida pelo Sistema S é fenomenal, é modelo mundial. Então, nós temos que manter e aumentar, em parceria com as instituições, verificar o que nós precisamos fazer para aumentar, né? Cada cidade que eu vou de médio porte, que não tem ainda um polo industrial, um polo comercial, quando eu chego lá, as pessoas me pedem, se eu pudesse vir aqui falar com o Mabel, né? E falar com o Marcelo, a quantidade de demanda que nós temos no estado todo de Goiás por escolas em parceria com o sistema SESI. Então, existe uma grande demanda. É sinal que nós temos, as pessoas querem se qualificar, as pessoas não querem esmolas, as pessoas não querem apenas o auxílio emergencial, o Bolsa Brasil, né? Ou o antigo Bolsa Família. As pessoas querem se preparar, profissionalizar, estudar, preparar, ganhar seu dinheiro, né? As pessoas querem transformação nas suas vidas. Como eu tive essa oportunidade, né? Mesmo vindo de mãe zeladora, estudando em escola pública, todas as pessoas que estão nos assistindo, elas querem essa oportunidade na vida. Não querem viver de esmolas, não. As pessoas querem ter seu carro próprio, sua casa própria, um emprego digno, cursar uma faculdade, mas antes passa, sem dúvida nenhuma, pela escola técnica. Então, continuando o assunto sobre o Sistema S, que é um conjunto de entidades reconhecidas por ações de qualificação profissional, ações destinadas a melhorar a saúde e a segurança no trabalho e também a qualidade de vida do trabalhador, além de serem instituições consideradas referência nacional no apoio à tecnologia e inovação de empresas. No entanto, essas instituições são financiadas por um percentual descontado na folha de pagamento das empresas e, com a justificativa de desonerar a folha, há iniciativas de extinção dessa contribuição. Como o senhor avalia essa proposta de extinção das contribuições do Sistema S? Eu vou, com certeza, trabalhar contra essa medida, considerando que eu sou filho do Sistema S. Contem com o delegado Valdir na defesa do sistema FIEG FEComércio. O senhor defende, então, que continue? Com certeza, nós vamos defender aquilo que é importante
para incentivar o treinamento, a preparação. Hoje vocês são essenciais na nossa economia. Eu tive outro dia, só para te dar um exemplo, nós tivemos num bate-papo no Sistema Cooperativo de Goiás. E no Sistema Cooperativo de Goiás nós levamos uma sugestão lá, meus amigos. A sugestão era a seguinte, que nós implantemos nas escolas, no ensino básico, na escola estadual e na universidade, o ensino do cooperativismo. O cooperativismo é que fez a transformação da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos. Então, eu acho que são disciplinas que a gente poderia agregar em todos os cursos do Sistema S e também em toda a escola. Eu vou levar essa proposta, se Deus me permitir ser senador, com certeza a gente vai aprovar essa proposta, que seja uma disciplina curricular, como a gente tinha antigamente lá, Educação Moral e Cívica, né? Que a gente implante hoje uma disciplina correlata do cooperativismo que tem grande relação com vocês. A realização de uma reforma administrativa com ajustes estruturais que reduzam e racionalizem os gastos do setor público é fundamental para a redução do déficit e fundamental, por consequência, para o crescimento da economia nacional. Atualmente, o elevado nível de gastos públicos é incompatível com a qualidade do serviço público prestado à sociedade em áreas como educação, saúde, segurança pública e mobilidade urbana. Sendo a reforma uma prioridade para a indústria brasileira e também para o comércio, o senhor entende que há condições do tema avançar e ser aprovado ainda no primeiro ano da nova legislatura? Eu diria para você, eu vou ser bem pragmático. Além da reforma, que eu acho que ela vai acontecer, ela é imprescindível para o país, nós temos que trabalhar outras questões. Por exemplo, o fim de privilégios. Nós não podemos ter tanto privilégios em alguns setores do poder público. E você que está nos assistindo, o comerciário, a pessoa da iniciativa privada, não ter qualquer benefício. Nós não podemos ter um privilégio para político e diferente do cidadão, entendeu? Então, nós não podemos ter um privilégio diferente da iniciativa privada para a iniciativa pública. Então, nós temos que cortar privilégio. Isso é essencial para o país. Nós temos que acabar também com o foro privilegiado. Para que eu preciso de foro? Você, Sandra, tem foro privilegiado? Você não tem foro privilegiado. Então, o cidadão que está nos assistindo, não tem. Quem tem medo de prisão em primeira instância? Para que eu preciso de prisão em segunda instância? O Brasil tem que ter um caráter de punição, acabar com a impunidade. Quando nós tivermos essas ferramentas, com certeza o país cresce na economia, cresce na competitividade. É esse o cenário que a gente quer. Então, a gente tem que acabar com mordomias, com privilégios. Eu fico até feliz de estar hoje aqui e poder dar o depoimento para vocês. Dos pré-candidatos ao Senado hoje aqui em Goiás, todos já foram parlamentares, ou deputado estadual, ou deputado federal, ou senador, algum outro trem aí, mas eles nunca, enquanto estiveram na Câmara Federal, ou no Senado, onde estiveram, nenhum deles abriu mão de mordomias e privilégios. Mesmo se você pegar o comparativo da prestação de contas dele, do patrimônio dele, são patrimônios milionários, mas nunca eles deram nenhum sinal para o povo. Ao contrário do delegado Valdir, não uso helicóptero, não uso passagem aérea, alimentação eu pago do meu cartão, hotel em Brasília eu pago do meu salário. Então eu abri mão de todas as mordomias. Não tem advogado, não tem propaganda, não tem nada. Então somos dos parlamentares que menos gastam. Esse exemplo eu quero levar para o Senado. Não adianta você chegar aqui, falar, discursar, falar bonito, que eu sou o bambambam, mas chega, você não deu nenhum sinal para o seu povo, você não sinalizou. Eu vou fazer, vou mudar. Se você teve a oportunidade de fazer isso a vida toda, você esteve no poder público e você não fez, e agora você vem aqui, você abandona Goiás? Você não pode abandonar Goiás, você não pode abandonar o Senado, você abandona Goiás, abandona o Senado, abandona o povo. E aí você quer vir aqui e conversar com o povo de novo? Não, Goiás não aceita mais Pinóquio, não. Estamos na sabatina FIEG e FEComércio, eleições 2022, com transmissão ao vivo por todas as redes sociais da FIEG e também pelo Instagram da FEComércio. Delegado Valdir, candidato ao Senado, a competitividade da indústria brasileira tem sido comprometida pelo elevado custo dos insumos energéticos.
A comparação entre os preços correntes no Brasil com os praticados nos países que concorrem com nossa indústria mostra que os custos do gás natural e da energia elétrica estão muito elevados. O senhor teria posicionamento sobre o tema ou prevê ações para reduzir o custo da energia no Brasil? Eu penso que a grande solução nós está tramitando na Câmara Federal. É o nosso gasoduto aqui de Goiás. Nós temos o gasoduto que chega até São Paulo, até Paulínia, vem gás da Bolívia, com um custo baratíssimo. Nós temos um projeto para a construção desse gasoduto e ele está parado. A minha defesa intransigente vai ser para trazer esse gasoduto para Goiás. Nós vamos fazer esse gasoduto cortar Goiás, Distrito Federal, vir da Bolívia. Esse ramal nós vamos ter ele. Com certeza vai ser uma das defesas minhas, não apenas minha, mas do governador Ronaldo Caiado, e eu acredito que toda a bancada federal, extremamente importante para reduzir os custos de produção. Então é algo intransigente. E temos que avançar sim com a energia eólica. Nós temos um sol maravilhoso, que poderemos avançar na energia solar, reduzir custos de energia, vai gerar mais geração de empregos e redução de custos do empresariado. Então, nós temos várias fontes renováveis, podemos investir também. O Goiás ainda é detentor de um grande cerrado, nós podemos trabalhar com o mercado internacional, a questão do carbono, hoje muito importante, a redução do carbono, extremamente importante para o meio ambiente, e a gente poderia trazer recursos internacionais, atrair recursos internacionais para Goiás com essa finalidade. E tudo que a gente trouxer de recursos nacionais, com certeza vai ser importante para o comércio, para a indústria, para o agronegócio, principalmente para o povo de Goiás. Essa algumas das sugestões e soluções que nós trazemos neste momento. A indústria de mineração do estado de Goiás se destaca no cenário nacional. Nos últimos anos, Goiás se tornou um importante polo, ocupando o primeiro lugar na produção de níquel, vermiculita e o segundo em fosfato, cobre e nióbio. Questões associadas à infraestrutura e ao meio ambiente impactam diretamente a competitividade dessa atividade no nosso estado. De que forma o senhor, sendo senador, por meio de seu mandato, pode contribuir para o aumento dessa importante atividade? Eu diria para você que a gente tem que desenvolver essa atividade, o agronegócio, todas as atividades, mas a gente precisa de sustentabilidade. Tá? Hoje, sem dúvida nenhuma, uma das principais fontes de exportações, além da carne, da soja, do milho, são os recursos minerais de Goiás. Mas eu acredito também que a indústria goiana ela precisa de incentivos para que a gente consiga entregar esse produto já mais preparado, mais manufaturado, para que a gente consiga agregar valor. Então, esse cenário que a gente defende é conciliar sustentabilidade com o desenvolvimento. Não podemos abrir mão da exploração de nossas riquezas, de trazer riqueza para o nosso povo, não podemos abrir mão e criar barreiras intransponíveis. Por isso que eu defendo a licença ambiental e a simplificação de todas as regras para que o empresariado consiga ter acesso a todas essas ferramentas e possam gerar empregos e riquezas. É de conhecimento de todos que o sistema tributário nacional é o principal gargalo para o crescimento econômico, sendo alvo de críticas tanto do setor produtivo, devido à sua alta complexidade, como pelo próprio setor público, em razão da dificuldade de fiscalização e arrecadação. Em especial, a tributação sobre o consumo. Por entender que reformas pontuais tendem a criar distorções e, em alguns casos, até podem aumentar a carga tributária do setor produtivo, a indústria e o comércio defendem uma reforma tributária ampla e completa do atual sistema. Qual que é a sua visão sobre o tema e, na sua avaliação, quais os principais desafios para a aprovação de uma reforma como a PEC 110? Eu defendo a mesma tese, né? Da FIEG e da FEComércio, mas diria para você, vamos fazer uma comparação com outros países do mundo, onde a maior tributação é na renda, não em serviço. Então nós temos que mudar, no consumo, nós temos que mudar essa relação. Então, primeiro, se você pegar os demais países, o principal é a renda, depois é a seguridade e por último, né, é aquele imposto direto que vai deixar de gerar emprego. Então é essa relação que a gente defende,
Com certeza, não adianta também, como eu disse, a simplificação tributária que a gente comentou. União Brasil, meu partido, defende imposto único, simplificação tributária, redução de carga tributária. Então, e a gente mudar você vai pegar os 4 países que têm as melhores formas de arrecadação tributária do mundo, o sistema é primeiro renda e consumo é o último local, é o último momento. Em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 2337, que altera normas relacionadas à tributação da renda das empresas. Em resumo, o texto aprovado reduz para 26% as alíquotas conjugadas de IRPJ e CSLL, bem como retoma a tributação de lucros e dividendos com a alíquota de 15%. O projeto está em comissão do Senado e sofre resistência de diversas entidades do setor privado devido ao aumento da carga tributária com as alíquotas propostas. E sabe-se também que o debate deverá ser retomado no próximo ano. Gostaríamos de ouvir qual a solução que o senhor, enquanto candidato, imagina para que esse debate não resulte em aumento da carga tributária. Extremamente contrário, isso é defesa ideológica do nosso partido, totalmente contrário a qualquer aumento da carga tributária. Se nós reduzirmos a carga tributária, se nós avançarmos na reforma da carga tributária de todos os impostos hoje no país, nós vamos reduzir a sonegação. Reduzindo a sonegação, nós vamos aumentar a contribuição. Aumentou a contribuição, é mais geração de empregos, é mais geração de riqueza. A conta é muito simples. Conversa com qualquer contador, qualquer contabilista. O empresário hoje e o cidadão comum não aguenta mais a carga tributária. Então nós temos, foi o que eu falei um pouquinho atrás, o Brasil tem que ser mais enxuto. O nosso país ele tem que ser mais enxuto, reduzir o elefante branco que nós temos hoje, atuar em áreas apenas essenciais, segurança, educação, saúde. O nosso sistema SUS é muito bom, então nós temos que avançar isso, nós não podemos ser covardes, porque senão nós vamos continuar batendo a 9ª, a 10ª economia do mundo. Para nós sermos um dos maiores países, nós temos as riquezas naturais, nós temos um dos melhores, um povo trabalhador, um povo diferenciado, nós temos que ter coragem de fazer transformações legislativas. E como eu disse, a gente tem que trabalhar as diferenças e os consensos, o diálogo. É isso que a gente, com essa perspicácia, a gente vai avançar com essas reformas amanhã na Câmara Federal e, quiçá, no Senado. Delegado Valdir, o senhor respondeu todas as perguntas enviadas pelo setor produtivo. O senhor tem agora um tempo para fazer suas considerações finais. Olha, queria agradecer a essa oportunidade. Eu vi que foi um dia difícil para vocês, com vários candidatos, né? Eu tenho um carinho muito grande, oportunidade de estar aqui com vocês. A gente sempre procura dar total atenção à equipe de vocês em Brasília, somos muito procurados lá, participamos sempre de eventos de final de ano com vocês, mas a gente não quer participar só de momentos de lazer, a gente quer colocar o nosso mandato amanhã como senador à disposição da indústria, do comércio, do povo de Goiás. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer transformação, e eu digo hoje, né? O sistema hoje, FIEG, hoje, e FEComércio, ele é um grande responsável pela transformação das vidas das pessoas. Hoje, a minha mãe, a dona Terezinha, a minha esposa, a Priscila, a minha filha Vanessa, o meu filho Vinícius, meu filho Breno, a minha filha Ana Letícia, meus amigos, você me conhece aqui hoje e eu tive uma transformação na minha vida, por quê? Eu tenho o que poucos têm. Eu vou fazer mais uma surpresa aqui ao final desse debate, ao final desse bate-papo. Eu tenho um certificado aqui, olha, do Senai, ok? Eu tenho um certificado do Senai. Então vocês, se hoje eu estou parlamentar e amanhã quero ser senador, vocês fizeram parte da minha vida. Vocês que ajudaram a me transformar na pessoa que eu sou. Olha a data aqui.
Você acho que nem era nascido ainda. 1986, Sandra. Em 1986, eu estava concluindo um curso de matemática básica. Mas eu vou mais longe. Não é só um certificado, não. Olha aqui, olha. Deixa eu mostrar. Eu tenho mais um aqui, olha. Eletricidade básica. Também do Senai. Até hoje em casa, quem conserta, quem troca a lâmpada, quem faz uma instalação elétrica, é o delegado Valdir. Né? Então, essa disciplina foi o delegado Valdir que teve lá atrás, 1986 também. Vou surpreender vocês mais ainda. Tem um terceiro certificado. Olha, o delegado Valdir é povo. Ele é igual, ele veio do povo, pensa como povo, né? E quer amanhã ser o senador do povo. Olha aqui, higiene e segurança no trabalho. Qual o ano? 1986. Mas eu vou surpreender vocês mais ainda. Eu tenho um outro certificado aqui. Agora vou surpreender o pessoal do comércio, né? Além de ter sido comerciante, ter trabalhado na empresa, eu tenho um diploma do Senac. O delegado Valdir tem um diploma do Senac, de 1981. Aí eu mostro a importância, né, de querer ser senador, um senador que veio do povo, que pensa como povo. E do que é esse diploma aqui? É de datilógrafo. É de datilógrafo esse diploma aqui. Quem que faz hoje? Mas transformou a minha vida naquele momento. Eu não tinha emprego, eu precisei de qualificação técnica para transformar, para mudar a minha vida. E quem me deu isso? Foi vocês. Tá? Então hoje, se eu tenho a minha família, se eu tenho meus filhos, se eu tenho a minha vida, se eu estudei, se eu fui delegado, se eu fui deputado, se quero ser senador, é porque eu tenho uma história de vida. Como cada um de vocês que estão aqui, que estão nos assistindo, tem uma história de vida. Tá? E essa experiência, né, que o delegado Valdir quer levar para o Senado. Muito obrigado, fiquem com todos com Deus. E lembrar para vocês, dia 2 de outubro é 444, o senador do governador Ronaldo Caiado. Estamos juntos. Obrigada, candidato. E essa foi a sabatina FIEG, FEComércio, eleições 2022. Daqui a pouco a gente volta com mais candidatos ao Senado.